Glória a Deus, glória a Jesus. Senhor Deus, amado Pai, Criador do céu, terra, do mar, amado. Peço agora ao Senhor, amado, a tua direção, que eu vou entrar aqui, meu amado, a luz de gravar esse vídeo, amado, com mais uma verdade da Bíblia Sagrada, meu amado, aleluia. Nesta manhã, meu amado, de segunda-feira, meu Pai, o segundo dia da semana, meu Senhor, dia 23, meu amado, aleluia, de novembro, Senhor amado. Abençoa, amado, poderosamente, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, e abençoa que essa mensagem seja espalhada, partilhada, amado, aleluia. E que todo mundo, meu Pai, aleluia, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Senhoras e senhores, meus caros contatos internautas, meus irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez estou aqui, para gravar mais uma verdade da Bíblia Sagrada para todos vocês. E o tema de hoje é o desafio de Elias com os profetas de Baal. Tá certo? Ele está escrito em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 22 em diante. Glória a Deus. Então vamos ver aqui, Então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu pegarei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. Aleluia, glória a Deus. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhe para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muito, invocai o nome do vosso Deus, e não lhe meta fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam e invocaram o nome de Baal. Ó Deus, Baal, eram 400 profetas ali, de Baal, 450, E ali sozinho como profeta de Deus. Aleluia. Aí, continuando com a leitura, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Porém, não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, no meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam, e de grandes vozes, e
se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, atenção, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, chegai-vos a mim. Elias disse. Glória a Deus, aleluia. Vai ser o nome do Senhor. E todo o povo se chegou a ele, e respondeu o altar do Senhor, que estava, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E ali tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos de Israel, dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Aleluia. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e de Israel, aleluia, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Aleluia. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Aleluia. Que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e o consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Glória a Deus. E o que vendo o povo, caíram sobre os rostos, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de água de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os joelhos e disse ao seu moço:
sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: tornará 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro, desce para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Israel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então está aqui, meus pesados irmãos, meus amados irmãos, meus amigos internautas, né? Esta leitura desta palavra aqui, do momento em que o profeta Elias foi preciso fazer um desafio para o povo de Israel, que na época do rei Acabe, com a sua esposa Jezabel, a rainha Jezabel, eles estavam levando a nação de Israel a adorarem o Deus Baal, né? Deus morto. Eu tinha ouvido, mas não ouvia nada, nariz, mas não sentia nada, os olhos, mas não chegava nada, boca, mas não falava nada. Morto mesmo, uma estátua, uma imagem, escultura, certo? Então, estava acontecendo que a Jezabel, a rainha Jezabel, estava mandando matar todos os profetas de Deus. Quando ela sabia que tinha um profeta de Deus em algum lugar de Israel, ela mandava matar mesmo. Só escapou alguns profetas, que o moço de Elias, ele teve esse papel especial de esconder os profetas do Senhor, para a rainha Jezabel não achar. Esses escaparam com vida, né? Eu acho o nome do Senhor Deus, aleluia. E aí o que aconteceu? Quando Elias fez esse desafio, né, para que eles entendessem que verdadeiramente é Deus de Israel, Deus de verdade, o Deus que responde, o Deus que ouve as orações de seus servos, o Deus que guia e orienta cada servo seu, aleluia, dentro de Israel e hoje em qualquer nação, tribo, língua e nação do mundo. Pois o mesmo Deus de Israel, da nação de Israel, o Deus que deu a lei para o povo de Israel, através do seu servo Moisés, é o mesmo Deus dos evangélicos, é o mesmo Deus da igreja de Jesus Cristo. Aleluia. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, ele guia o seu povo, ele orienta o seu povo. O povo de Deus não precisa de consultar horóscopo. O povo de Deus não precisa de guias, consultar cartomanto, ou nicomanto, rabdomanto. São 10 tipos de arte de adivinhação, ou mais de 10. Búzios, tarô, essas coisas. Não. O povo de Deus tem Deus para guiar eles, orientar como fazer as coisas e provar verdadeiramente a existência dele, que foi no caso de Elias, né? Tinha 450 profetas de Baal, separados por Jezabel e Acabe, para profetizar através de espírito. Mentira, Senhor, mentira. Vai ser o nome do Senhor Deus. Só profecias que consolavam Acabe e Jezabel, sendo que era um casal de idólatra, o rei e a rainha, tudo idólatra, levando a nação de Israel a cair na idolatria também. Vai ser o nome de Jesus. Então ele fez esse desafio. E aí, como o texto que eu li para vocês, né? Ele chamou para que cada um deles oferecesse novilho a seu Deus, um novilho a seu Deus. Deus que respondesse com fogo, esse era verdadeiramente Deus mesmo, de Israel, né? E aí o povo achou bom aquela ideia de Elias, aí prepararam ali os bezerros, um para Elias e outros profetas de Baal, 450 profetas de Baal. E aí
a hora de oferecer sacrifício na parte da manhã. Elias disse aos profetas de Baal: vocês oferecem sacrifício de vocês primeiro, porque vocês são muito. Baixando em Jesus. Olha, pessoal, o profeta de Baal passava de manhã até meio-dia, clamando a Baal para derramar fogo ali e queimar aquele altar. Tá vendo? E ele se cortava, se retalhava, que sangrava o corpo deles, sabe? O lombo deles, com faca, com lancetas. E esse Baal nunca respondeu, porque Baal, senhoras e senhores, não responde a ninguém, certo? Não responde a ninguém. Baal não faz nada. Baal só se move de um lugar para o outro. Se alguém for lá, os Carloim for lá pegar ele e levar para outra região. Eles costumam fazer aquelas paviolas, e anda com aquela paviola e aquele Baal em cima daquela paviola. Aí ele sai andando nas ruas da cidade, rua acima e rua abaixo, rua acima e rua abaixo, né? É assim que ele se mexe, né? Quando é levado por alguém. Baal, né? O Baal, tá certo? Então, quando chegou a horário ali do sacrifício da manhã, aí Elias disse: agora é a minha vez, né? Primeira coisa que Elias fez, o que o homem de Deus faz primeiro, para ele se prostrar perante o Senhor Deus e fazer uma oração. Primeira coisa que ele faz, conserta o seu altar, conserta o altar do Senhor, para poder oferecer o seu sacrifício, aleluia. Então ali vai, pega ali 12 pedras, que era conforme o número das tribos de Israel, que são 12 tribos dentro de Israel, são 12 irmãos que formaram as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, os 12 bisnetos de Abraão, aleluia, filhos de Jacó, com suas 4 mulheres, né? Aleluia. Porque era muito filho para uma mulher só dar luz a um filho, a uma ferrou de filho mesmo. E aí Deus deu a ele 4 mulheres para ele tirar a nação de Israel, as 12 tribos de Israel. Glória a Deus, aleluia. E quando ele conserta o altar, aí é a hora que ele vai preparar o novilho também, e corta o novilho em pedaços, manda colocar a lenha, coloca o novilho em cima da lenha, ainda manda pegar água e joga água em cima do novilho, em cima da lenha, e mandou até cavar um rego, um rudiano, e mandou encher de água. Glória a Deus. Então, quando ele ora ao Senhor, não foi a oração de Baal, ele não passou a estar todinho orando a Deus, se rasgando, não. Foi só orar. Acredito que ele só fez, se ergueu e levantou a mão para o céu e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e cuja presença eu estou. Aleluia, meu Senhor. Vai ser o teu nome, meu Pai. Ouve-me, Senhor, me responde, para que este povo saiba que tu é Deus. Aleluia, em Israel. Vai ser o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque tu tem endurecido o coração desse povo para ele voltar para trás. Aleluia. Responde-me, Senhor, para que eles saibam que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. E aí Deus mandou fogo mesmo do céu. O fogo caiu, queimou todo aquele altar, as pedras que eu tinha botado, as 12 pedras, e até a água que eu tinha mandado colocar no rego ao redor. O fogo lambeu tudo. Glória a Deus. Então o povo reconheceu que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus de Israel, certo? Então eles caíram por terra e glorificaram a Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vá ser o nome do Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Só tu é Deus, meu Pai amado. Aleluia. E Jesus, aquele que tu constituiu juiz de vivos e de mortos também, Senhor amado. Aleluia. Eis-me aqui. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Vá ser o nome do Senhor. Aleluia. Pois é, aí o que foi? Elias pegou os profetas de Baal, disse: agarra todos eles, não deixa escapar nenhum. Quando acabar, fez descer para o ribeiro, ali meteu a espada em tudinho, matou todos.
cambada de profetas mentirosos, só profetizar pelo espírito de mentira, profeta escolhido, consagrado para a rainha Jezabel e rei Acabe, para profetizar mentira, rapaz. Não era verdade que se profetizava, assim, em nome de Jesus. Aqui mais na frente, vai falar já de um outro profeta que não era Acabe, já era um outro, ele não era Elias, já era um outro profeta, mas ainda no reinado de Acabe. Depois que Elias foi levado ao céu, em redemoinho, um carro de fogo, um redemoinho, ou seja, um carro de fogo separou ele de Eliseu, e o redemoinho levou ele ao céu. Aí passa também o ministério de Eliseu. Aí já no ministério de outro profeta de Deus, né? Foi aqui é onde a Bíblia mostra que os profetas de Baal, tudinho profetizava através de um espírito de mentira, só para enganar o coração de Acabe e da rainha Jezabel, sabe? Para eles permanecer na idolatria deles, né? No pecado deles. Pois quando Deus usava o profeta mesmo, de verdade, que estava ali, naquela época, eles não acreditavam na profeta do homem de Deus, da profecia. Diziam, não, esse profeta não profetiza nada bom de mim. Como é que um cabo idólatra, rapaz, idólatra, levando o povo de Deus caindo na idolatria, vai Deus agora pegar profeta e mandar profetizar coisa boa para ele, essa profecia para esses indivíduos, da base de Acabe e Jezabel, idólatras, que levam o povo a cair na idolatria. Essa é a mensagem de Deus. Se arrependa desses teus mal pecados, dessa tua idolatria. Arrepende deste mal. Confessa a Jesus como teu Senhor e Salvador da tua alma, porque senão a morte está aí palmeando a teus pés. Então tu vai é morrer mesmo. Pois é, essa é a mensagem do nome de Deus para esses indivíduos. Amém? Eu agradeço a todos meus irmãos, amigos internautas, né? Deus abençoe todos vocês. Aleluia. Senhor de amado Pai, apresenta as tuas mãos, cada um, meu Pai amado, meus irmãos, amigos internautas, Pai amado, que visualizaram, ouvir este vídeo. Abençoe eles, Pai amado, aleluia, que o Espírito do Senhor possa convencer cada um deles, Pai amado, aleluia, para abandonarem a idolatria, meu Pai amado, aleluia. A idolatria cada vez mais aumenta mais, meu Pai, aleluia, meu Senhor. E confessar a Cristo, Pai amado, como Senhor e Salvador pessoal da sua alma, aleluia, meu Pai. E receber de Ti o perdão dos pecados, meu Pai. E terem um nome escrito no livro da vida, meu Pai, e a esperança da vida eterna, que o Senhor Jesus veio trazer, meu Pai amado, aleluia, ao mundo, Pai amado, para todos aqueles que creem na pregação do seu Evangelho, Pai amado, aleluia. Pois eu falo que nem Paulo, não me envergonho de falar do teu Evangelho, as verdades da Bíblia Sagrada, pois é teu poder, Senhor, aleluia, e salvação para todos aqueles que ouvem e creem, meu Pai amado, aleluia, estas verdades. Glória a Ti, meu Pai amado, aleluia. É no nome de Jesus que assim te oro e profeta te agradeço. Amém. Vai no nome do Senhor. Espírito Santo,